Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Nesse sábado no UFC 263, além da disputa de cinturão entre o Deiveson Figueiredo, o campeão que vai defender seu reinado novamente contra o desafiante Brandon Moreno, a gente vai ter aí o retorno de Israel Adesanya. Depois de se aventurar numa missão que falhou na categoria dos meio pesados, ele vai voltar para a categoria dos médios para defender seu título contra Marvin Vettori. E esse também é um reencontro, já que os dois se enfrentaram 3 anos atrás no UFC Fox 29. Naquela ocasião, o nigeriano saiu do octógono com o braço erguido numa vitória via decisão dividida após 3 rounds disputados. E para quem não viu, durante a transmissão gringa do UFC do último sábado, os dois deram uma entrevista ao ex-campeão dos médios Michael Bisping. E o que se viu foi um show de baixaria. Os dois passaram uns 11 minutos de entrevista se provocando, atravessando a resposta um do outro, distribuindo farpas e lembrando o primeiro confronto e prometendo fazer acontecer no UFC 263. Estou na melhor forma da minha carreira, física e mentalmente. Lutamos a primeira vez 3 anos atrás. Aconteceu o que aconteceu. Eu acho que venci aquela luta. Ele acha graça, mas ele vai ver. Ele é um pedaço de bosta. Estão todos um passo atrás de mim na categoria. Deixe ele pensar que eu tô indo pra luta só pra derrubá-lo. Não compre essa moral toda que ele tem, que as pessoas dão a ele. Todo mundo superestima a Adesanya, mas eu não. Vou mostrar ao mundo. Mal posso esperar pra lutar e mostrar que eu sou o melhor peso médio do jogo. Vou batê-lo em todos os segundos, do início ao fim. Eu vou me movimentar como campeão. Vou assumir o controle do cage e ele vai ficar correndo. Eu vou acabar com ele. O fato dele se agarrar àquela derrota como se fosse a maior vitória de sua carreira, ele não supera isso. Ele tem que calar a boca. Ele é como aquela ex-namorada que fica te perseguindo, arranhando o seu carro, aparece no seu trabalho e fica te stalkeando. Sabe por que seu amigo Gastelum nunca mais me provocou? Porque ele sim é um homem que acredita de verdade que um dia me enfrentará de novo. Você fica nessa, não desapegou daquela luta. Eu perdi para Blachowicz, entendi o que aconteceu e segui em frente. Você ainda tá preso no passado. Você é muito acertado, parece um saco de pancada ambulante. Acredite, eu vou finalizar essa luta. Ao final dessa luta você vai olhar para mim e entender que eu sou melhor do que você. Eu não canso, você abre o bico já no fim do primeiro round. Não estamos nem na mesma estratosfera. A única coisa que eu assumo que você melhorou foram suas quedas. Você não sabe se movimentar, você não tem argumentos. Dessa vez não terá dúvida. Você não pode me bater e não há nada que você possa fazer. Foi tão agitado, bagunçado e surpreendente que os dois em determinado momento da entrevista estavam rindo juntos, passando a impressão para muita gente que talvez eles estivessem forçando a barra. Michael Bisping, que estava mediando a entrevista, que virou uma pancadaria verbal, passou um sufoco, ele mal conseguia fazer perguntas. Historicamente, a gente está cansado de saber o quanto rivalidades são mais interessantes, tornam confrontos mais atraentes para o grande público. E embora o Adesanya e o Vettori já tivessem uma rivalidade desenhada por conta da primeira luta, eu honestamente me surpreendi, eu não esperava que fosse essa bagunça. Vale lembrar que a rivalidade entre Borrachinha e Adesanya era muito maior do que essa entre Adesanya e Vettori. Porém, quando os dois estiveram na mesma situação, o brasileiro e o nigeriano, eles tiveram que lidar com a barreira linguística. Então, talvez por isso, esse encontro entre o italiano, que fala muito bem, muito fluente, o inglês, tenha sido um pouco mais agitado com a Adesanya. Embora não seja a primeira vez que 2 lutadores participam da mesma entrevista e trocam provocações numa transmissão do UFC, dá para levar em consideração que isso é um sinal de que o UFC está querendo dar uma agitada nessa venda de pay-per-view. Mesmo vindo de derrota, a Adesanya ainda é um dos maiores astros da organização e mesmo que não passe perto do sucesso de um Conor McGregor em vendas de pay-per-view, ainda assim é um dos lutadores que mais despertam o interesse público no MMA atual. Agora, analisando os discursos dos dois, o Vettori, por exemplo, se ele estiver mesmo achando que o Adesanya não evoluiu nesses últimos 3 anos, assim como ele disse na entrevista, das duas uma. Ou ele não está querendo dar o braço a torcer, não está querendo dar crédito ao campeão, ou ele está com algum problema de vista. Porque sim, ele foi uma luta competitiva para Adesanya. Ele fez luta dura, ele deu trabalho para Adesanya 3 anos atrás. Mas as últimas 7 vitórias nas 8 lutas do campeão são uma prova clara do quanto ele evoluiu como lutador. E sim, as derrubadas do Jan Blachowicz contra o Adesanya nos meio pesados devem ter aberto os olhos do Marvin Vettori, que usa muito bem esse jogo também de colocar para baixo. O Marvin Vettori, a essa altura do campeonato, deve estar salivando para botar as mãos no par de palitos que sustenta o Adesanya de pé. Só que a gente tem que lembrar que o Adesanya contra o Jan Blachowicz estava na categoria dos meio pesados. Naquela situação, o Jan Blachowicz era muito mais forte e maior do que o Adesanya. Nos médios, o Adesanya já foi colocado para baixo pelo próprio Vettori, mas é uma matemática diferente. Nessa categoria, até 84 quilos, o Adesanya é mais rápido, ele é mais resistente e bate até mais pesado também. Por outro lado, o Adesanya, que reconheceu a melhora nos últimos 3 anos do Vettori, especialmente nessa parte das derrubadas, e é um cara que está sempre com um discurso afiado na ponta da língua, vai ter nesse UFC 263 a missão de redenção. Ele tem algo a provar e a ideia é de voltar o quanto antes
para a categoria dos médios, depois de falhar na categoria dos meio pesados, escracha a sede que ele está sentindo nesse momento de apagar a derrota nos meio pesados e recuperar o status, a aura vencedora que ele tem como o melhor do mundo na categoria dos médios. O psicológico nunca foi um fraco do Adesanya, pelo contrário, sempre foi uma das maiores armas que o nigeriano tem dentro do octógono contra os seus rivais, mas ele também não pode menosprezar demais o Marvin Vettori, porque senão ele vai acabar se enrolando. Sim, ele é favorito nesse confronto, mas o italiano também evoluiu bastante desde o primeiro encontro. E algo curioso é que nos últimos 2 anos o Adesanya está sempre alternando entre uma performance criticada e uma performance exaltada. Ele foi bem contra Robert Whittaker quando conquistou o cinturão, depois foi vaiado contra Yoel Romero, depois deu um show contra Paulo Borrachinha e na última luta foi superado por Jan Blachowicz. Então sempre que a Adesanya teve algo a provar, ele deu conta do recado e brilhou. Mas vamos ver o que vai acontecer dentro do octógono na hora da verdade, porque a julgar pela rivalidade trabalhada pelos dois nos últimos dias, a gente tem aí pela frente, no mínimo, uma luta interessante de se ver. Mas e aí? Quero saber a opinião de vocês, qual a expectativa de vocês para essa luta? Quem vence, Adesanya ou Vettori? Comenta aí.